Existe um momento silencioso na vida de uma mulher em que algo dentro dela começa a sussurrar, não como um pensamento lógico, mas como uma sensação profunda, quase impossível de explicar. Você já sentiu isso? Como se, antes mesmo de qualquer confirmação no mundo externo, algo no seu campo emocional já soubesse que uma história está prestes a acontecer. Carl Jung dizia que o universo conversa conosco através de símbolos e sincronicidades. E quando duas almas estão destinadas a se encontrar em um nível mais profundo de consciência, o invisível começa a se mover muito antes do encontro se tornar evidente. Talvez você tenha notado pequenos sinais, encontros aparentemente casuais que parecem carregados de significado, sonhos vívidos que despertam emoções antigas, ou até aquela sensação inexplicável de que alguém que você ainda mal conhece já toca algo muito antigo dentro de você. Jung chamaria isso de um diálogo entre arquétipos, um chamado entre a ânima e o ânimos que atravessa o inconsciente coletivo. E quando esse chamado começa, a vida passa a se organizar de formas misteriosas, como se uma força silenciosa estivesse preparando o terreno para algo que ainda está por nascer. Mas aqui está o que quase ninguém percebe. Quando o universo realmente deseja aproximar duas almas, ele não começa pelo encontro físico, ele começa pela transformação interior. Algo muda dentro de você primeiro. Sua percepção se amplia. Velhos padrões emocionais começam a se dissolver. Situações que antes pareciam confusas passam a revelar um significado oculto. É como se a sua própria psique estivesse sendo preparada para reconhecer alguém que vibra em uma frequência semelhante à sua. E é nesse momento que muitas mulheres sentem uma inquietação profunda, quase como se estivessem atravessando um portal invisível dentro de si mesmas. A sombra começa a emergir, pedindo integração. Antigas feridas amorosas voltam à superfície não para machucar, mas para serem finalmente compreendidas. Jung chamaria isso de processo de individuação, o momento em que a alma começa a alinhar sua verdade interior com aquilo que ela está pronta para atrair no mundo externo. Então talvez a verdadeira pergunta não seja se o universo quer vocês dois juntos. A pergunta real é: o que dentro de você começou a despertar antes mesmo dessa pessoa aparecer plenamente na sua vida? Porque quando duas almas estão destinadas a se encontrar em um nível de consciência mais elevado, os sinais não começam no relacionamento, eles começam dentro da sua própria alma. E se você chegou até este momento, talvez não seja coincidência. Talvez seja exatamente aqui que a história começa a revelar o seu verdadeiro significado. Quando o universo começa a aproximar duas almas, raramente isso acontece de forma direta. A psique humana prefere os caminhos simbólicos, aqueles que se revelam primeiro no mundo invisível antes de se manifestarem no plano concreto. Carl Jung observava que aquilo que chamamos de destino muitas vezes nasce no inconsciente muito antes de se tornar uma experiência consciente. E talvez você já tenha sentido isso. Aquela estranha sensação de que algo está se organizando na sua vida, mesmo que você ainda não consiga explicar exatamente o que. No início, os sinais são sutis, quase delicados demais para serem percebidos por uma mente distraída. Um pensamento recorrente sobre alguém que aparece sem razão aparente. Uma lembrança que insiste em voltar. Um encontro aparentemente banal que carrega uma energia diferente no ar. Jung chamaria isso de sincronicidade. Aqueles momentos em que eventos externos parecem refletir movimentos internos da alma. Não são coincidências vazias, são ecos entre o mundo psíquico e a realidade. Mas algo ainda mais profundo começa a acontecer dentro de você quando esse tipo de ligação está se formando. Sua percepção emocional muda.
De repente, aquilo que antes parecia tolerável começa a incomodar. Relações superficiais perdem o brilho. Conversas vazias deixam um gosto estranho na alma. É como se o seu campo vibracional estivesse se reorganizando, pedindo mais verdade, mais presença, mais autenticidade. Esse processo pode ser desconcertante porque ele também desperta a sombra. Feridas antigas começam a emergir do inconsciente. Memórias que você acreditava já superadas voltam à superfície, não para punir você, mas para preparar sua psique para um tipo de vínculo mais consciente. Jung acreditava que nenhum encontro profundo acontece sem antes atravessarmos algum grau de transformação interior. E talvez seja por isso que muitas mulheres sentem um chamado silencioso antes mesmo de um grande encontro acontecer. Um chamado que não vem de fora, mas de dentro, como se algo na sua alma estivesse dizendo: prepare-se. Algo importante está se aproximando, mas primeiro você precisa se reconhecer novamente dentro de si mesma. À medida que essa transformação começa, o mundo exterior parece responder de maneiras curiosas. Situações inesperadas surgem. Pessoas entram e saem da sua vida quase como personagens de uma história que está sendo escrita em tempo real. Jung observava que a psique não é apenas algo que vive dentro da mente humana. Ela também dialoga com o mundo ao redor, criando pontes simbólicas entre o interior e o exterior. É nesse momento que muitas mulheres começam a notar uma sequência estranha de eventos que parecem carregados de significado. Você pensa em alguém e pouco depois recebe uma mensagem inesperada. Ou encontra essa pessoa em lugares improváveis, como se algo invisível estivesse alinhando os caminhos. Essas experiências são o tipo de fenômeno que Jung descreveu como sincronicidades significativas. Mas aqui existe um detalhe importante que quase ninguém percebe. Esses sinais não aparecem para provar que alguém pertence a você. Eles surgem para mostrar que algo dentro de você está mudando. O encontro verdadeiro nunca é apenas entre duas pessoas. Ele é, antes de tudo, um encontro entre duas jornadas de consciência que começam a se reconhecer. E quando essa dinâmica se inicia, uma espécie de tensão emocional aparece. Você sente curiosidade, mas também um leve receio. Sente proximidade, mas ao mesmo tempo percebe que algo nesse vínculo toca partes muito profundas da sua psique. Isso acontece porque, segundo Jung, todo encontro significativo desperta os arquétipos que vivem no inconsciente. Entre esses arquétipos está a ânima e o ânimos, as representações internas do feminino e do masculino dentro da psique. Quando duas pessoas se encontram em um nível mais profundo, essas forças começam a dialogar. Não apenas através de palavras, mas através de energia, percepção e ressonância emocional. À medida que esse diálogo inconsciente se intensifica, você começa a perceber algo curioso dentro de si mesma. Sua intuição se torna mais clara. Sua sensibilidade emocional aumenta. Situações que antes passariam despercebidas agora parecem carregadas de significado. É como se sua alma estivesse despertando para uma camada mais profunda da realidade. Jung acreditava que esse tipo de despertar faz parte do processo de individuação, o caminho através do qual a pessoa começa a integrar as partes fragmentadas da própria psique. E muitas vezes, esse processo é ativado justamente através de encontros humanos que funcionam como espelhos da alma. É por isso que certos vínculos parecem despertar tanto crescimento emocional. Eles não surgem apenas para oferecer conforto ou romance. Eles aparecem para provocar expansão de consciência, para revelar partes escondidas da sua sombra, para mostrar forças interiores que talvez você ainda não tenha reconhecido. Mas esse processo raramente é simples ou linear. A alma humana aprende através de contrastes.
Momentos de aproximação podem ser seguidos por períodos de silêncio. Conexões intensas podem despertar dúvidas inesperadas. Tudo isso faz parte do movimento natural da psique tentando integrar algo novo. E quando duas pessoas realmente compartilham esse tipo de conexão simbólica, algo fascinante começa a acontecer. Mesmo nos momentos de distância, existe uma sensação de presença, como se a ligação entre vocês existisse em um nível mais profundo do que a simples convivência física. Jung chamaria isso de vínculo psíquico significativo, uma espécie de ressonância que acontece quando duas trajetórias de individuação começam a se entrelaçar. Não é algo que pode ser forçado. Não pode ser fabricado através de estratégias ou jogos emocionais. Ele emerge naturalmente quando duas consciências estão prontas para se reconhecer. E talvez seja por isso que certas histórias de amor parecem ter um caráter quase místico. Não porque sejam perfeitas, mas porque carregam um sentido simbólico profundo. Elas funcionam como portais de transformação. Elas obrigam cada pessoa envolvida a olhar para dentro, para crescer, para amadurecer emocionalmente. No final, o verdadeiro sinal de que algo significativo está se formando não está apenas nos eventos externos. Ele aparece na forma como você se sente diante de si mesma, na forma como sua consciência se expande, na maneira como sua alma começa a buscar mais autenticidade. E quando esse movimento começa, algo muito silencioso se instala dentro de você. Uma percepção serena de que certos encontros não são apenas acidentes da vida. Eles fazem parte de uma dança maior entre destino, consciência e transformação interior. Uma dança que muitas vezes começa muito antes de duas pessoas sequer perceberem que estão caminhando uma em direção à outra. À medida que essa dança invisível continua, algo dentro da psique feminina começa a se reorganizar com ainda mais profundidade. Jung observava que quando um encontro significativo está se aproximando, o inconsciente começa a enviar sinais cada vez mais claros através de emoções, sonhos e percepções sutis. É como se a alma estivesse tentando preparar a consciência para reconhecer algo que de outra forma passaria despercebido. E talvez você já tenha sentido isso. Uma intuição silenciosa dizendo que há algo diferente acontecendo, mesmo que você ainda não consiga explicar com palavras. Curiosamente, muitos desses sinais aparecem primeiro no mundo interior. Sonhos se tornam mais vívidos, carregados de símbolos que parecem misteriosos, mas profundamente familiares. Em muitos relatos analisados por Jung, figuras masculinas surgiam nos sonhos de mulheres em momentos de transformação psíquica, representando o arquétipo do ânimos, despertando dentro da psique. Não se trata necessariamente da pessoa em si, mas da energia masculina que começa a dialogar com sua própria essência feminina. Quando esse diálogo interno se intensifica, algo fascinante acontece no campo emocional. Você começa a sentir uma espécie de magnetismo inexplicável em relação a certas pessoas, enquanto outras simplesmente deixam de provocar qualquer ressonância. Isso não é um capricho emocional. É a psique refinando sua sensibilidade, aprendendo a reconhecer vibrações que correspondem ao seu momento de evolução interior. Ao mesmo tempo, um fenômeno curioso começa a surgir. Você passa a perceber padrões. Conversas que parecem carregar mensagens simbólicas. Livros que aparecem no momento exato em que você precisava de uma resposta. Músicas que tocam e parecem traduzir exatamente o que sua alma está sentindo. Jung via esses acontecimentos como manifestações de sincronicidade, momentos em que o universo parece conspirar para revelar algo que a mente racional ainda está tentando compreender. E nesse ponto, muitas mulheres começam a perceber que algo dentro delas já mudou profundamente. Não é mais possível voltar à antiga forma de se relacionar.
A necessidade de autenticidade se torna mais forte do que o medo da solidão. O desejo por uma conexão verdadeira começa a substituir a ansiedade por validação. Esse é um sinal silencioso de que o processo de individuação está avançando. Mas existe um aspecto ainda mais profundo nessa jornada que raramente é mencionado. Quando uma conexão significativa está prestes a se manifestar, a vida muitas vezes cria períodos de aparente vazio. Fases em que nada parece acontecer. Momentos em que a ausência de respostas pode gerar dúvida e inquietação. Jung via esses períodos como parte essencial da transformação psíquica. Esse silêncio tem um propósito. Ele obriga a consciência a olhar para dentro, a reconhecer suas próprias necessidades emocionais, a integrar partes da sombra que talvez tenham sido ignoradas durante anos. Porque um vínculo verdadeiramente transformador não pode surgir em uma psique que ainda está fragmentada. Durante esse processo, muitas mulheres descobrem algo surpreendente. O encontro que parecia estar sendo preparado fora delas, na verdade, começa dentro delas mesmas. Elas passam a se perceber com mais clareza, reconhecem seus próprios limites emocionais. Sentem uma nova forma de presença em si mesmas, uma presença mais serena, mais consciente. E é justamente nesse estado interior que algo poderoso acontece. A energia que antes era direcionada para buscar amor, começa a se transformar em magnetismo interior. Jung frequentemente falava sobre como a integração da própria psique cria um tipo de presença que naturalmente atrai relações mais autênticas. Nesse momento, o encontro com o outro deixa de ser uma busca desesperada por preenchimento emocional. Ele se torna um reflexo de algo que já começou a florescer dentro de você. É como se sua alma estivesse dizendo: agora você está pronta para reconhecer alguém que também está atravessando o próprio caminho de consciência. E quando duas pessoas se encontram nesse ponto da jornada, algo muito particular acontece. A conexão não se baseia apenas em atração ou afinidade superficial. Existe uma sensação de reconhecimento, um sentimento quase inexplicável de familiaridade, como se duas histórias internas finalmente estivessem se encontrando no mesmo capítulo da vida. Esse tipo de encontro frequentemente desperta uma percepção profunda, a de que certos vínculos não surgem apenas para trazer felicidade momentânea. Eles surgem para expandir a consciência, revelar camadas ocultas da psique e abrir novos caminhos de evolução emocional. E talvez seja exatamente por isso que algumas conexões parecem carregar uma intensidade tão difícil de explicar. Elas não pertencem apenas ao mundo das circunstâncias externas. Elas fazem parte de algo muito mais amplo, o diálogo silencioso entre duas almas que estão aprendendo, cada uma à sua maneira, a se tornar quem realmente são. Talvez agora você perceba que aquilo que chamamos de destino raramente se revela como um evento repentino. Ele se manifesta como um processo silencioso, quase sagrado, que começa muito antes de duas pessoas se reconhecerem no mundo exterior. Carl Jung acreditava que a vida humana é guiada por movimentos profundos da psique, e que certos encontros não são apenas coincidências emocionais, mas momentos de sincronicidade onde duas jornadas de individuação se aproximam. Quando isso acontece, o universo não apenas aproxima duas pessoas, ele transforma as duas almas antes do encontro. É por isso que os sinais aparecem primeiro dentro de você, na forma como sua consciência se amplia, na maneira como sua sensibilidade se torna mais refinada, no momento em que você começa a perceber que já não consegue aceitar relações vazias ou vínculos que não honram a profundidade da sua alma. Esse despertar não é um acidente emocional. É o movimento da sua própria essência feminina reclamando um tipo de amor que esteja em ressonância com quem você realmente está se tornando. E talvez
o verdadeiro mistério não seja descobrir se alguém está destinado a entrar na sua vida. Talvez o mistério mais profundo seja reconhecer quem você está se tornando durante essa jornada. Porque no caminho da individuação, cada encontro significativo funciona como um espelho da alma. Ele revela tanto aquilo que você já integrou, quanto aquilo que ainda pede consciência, cura e presença. Então, se algo dentro de você se reconheceu nessas palavras, talvez isso também não seja coincidência. Talvez sua própria psique tenha conduzido você até aqui, porque existe uma parte da sua consciência pronta para enxergar o amor de uma forma mais profunda, mais simbólica, mais verdadeira. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente em nossa vida acaba se manifestando como destino. E talvez hoje seja o dia em que algo dentro de você começa finalmente a despertar para essa consciência. Se essa reflexão tocou algo verdadeiro dentro da sua alma, deixe que esse diálogo continue. Compartilhe nos comentários o que sua intuição sussurrou enquanto você ouvia esta jornada, porque cada experiência também se torna um espelho para outras mulheres que estão despertando agora. E se você deseja continuar explorando esses caminhos entre psicologia profunda, consciência feminina e os mistérios das relações humanas, inscreva-se no canal e caminhe conosco. Porque, às vezes, um simples encontro com uma ideia pode ser o primeiro passo de uma transformação que muda completamente a forma como você enxerga o amor e a si mesma.